Shalom, 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 vrachá, paz e bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja alcançando a sua vida, alcançando a sua família. E hoje estamos aqui mais uma vez comprometido, dando continuidade ao tema que nós falamos a semana passada, segunda-feira, sobre a festa de Purim, ou de Purim. E estou aqui de volta. Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho, vamos ver outras coisas que nós consideramos importante. E desde já eu peço você que esteja aí ligadinho, conectado conosco, e já compartilhe essa live, chame as pessoas que têm sede de conhecer a palavra de Deus, aprofundar-se nela. E você é o nosso convidado de honra, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a festa de Purim. Vamos dar continuidade. A semana passada nós falamos sobre o trono de Salomão, um trono muito desejado, um trono onde cada imperador, começando por um dos faraós, passando por Nabucodonosor, passando por Ciro e chegando a Assuero, a Ahasverosh, e todos estes, antes de Ahasverosh, Assuero, não tiveram êxito em subir no trono, porque fora, de uma certa forma, agredidos pelas engrenagens contidas naquele trono extraordinário. A engrenagem era de uma engenhosidade tão maravilhosa, tão extraordinária, que quando o rei Salomão ia subir nos degraus, os animais que estavam ali sendo representados, eu peço que você procure e assista o nosso outro vídeo falando sobre segredos de Purim, já está no YouTube, e à medida que ele ia subindo, as engrenagens faziam com que os animais que estavam em cada um daqueles 6 degraus ajudasse e permitisse que Salomão sentasse no seu trono adequadamente e em segurança. Por via contrária, os outros reis que tentaram subir no trono de Salomão para sentar lá, eles foram agredidos por esses animais, Eles foram impedidos de sentarem no trono de Salomão por estes animais, que é muito interessante. O Ahasverosh, Assuero, o que é que ele faz? Ele manda os seus engenheiros estudarem o trono de Salomão, coisa que eles fazem durante um bom tempo, aproximadamente 3 anos, se eu não estou equivocado, e quando o trono está pronto, o que é que ele faz? Ele então inaugura esse trono dando uma festa, e essa festa é conhecida lá no livro de Esther, a festa que durou aproximadamente aí 6 meses, se eu não me engano foi 180 dias. Então a gente temos aí pelo menos um pano de fundo segundo o judaísmo. Hoje eu vou dar continuidade a algumas observações que eu considero importantes para que nós possamos aprofundar, para que nós possamos ter um outro vislumbre, visto que a festa de Purim é muito conhecida tanto no meio evangélico, como principalmente no seio judaico, porque ela é conhecida como a Hag Galut, a festa do exílio, quando o povo foi exilado, quando destruiu-se o primeiro templo, o povo foi levado para a Babilônia e viveu ali durante um bom tempo, E Ahasverosh, Assuero, então ele assenta-se no trono da Pérsia depois de vários segmentos, de vários reis, e sabemos que ele não era um rei legítimo. Ele tinha-se uma intrepidez muito grande, era um camarada muito eloquente, muito rico, e ele vai e casa com a neta de Nabucodonosor, então senta-se no trono, e é justamente aí que a coisa começa a andar dentro do projeto, dentro do plano, dentro daquilo que Deus permitiu que fosse. E é ali que nós vamos descobrir que é nessa festa que o rei Assuero chama a sua esposa para expô-la,
para apresentá-la. Os sábios dizem que era para apresentá-la nua, ela não aceita essa proposta, não vai, ela não atende ao convite do rei. Algumas tradições vão dizer que Vasti é morta, que esse é o nome dela, mas na nossa Bíblia diz que ela foi deportada. O rei é aconselhado então a levantar uma nova rainha para colocar no trono. E aí é que se desenha toda a história, né? Tudo aquilo que está por trás da narrativa bíblica. E eu queria trazer outros conhecimentos. Quero que eu e você possamos nos aprofundar mais um pouquinho. Existe muita coisa interessante, existe assim, como por exemplo, aqui nos meus estudos, essa festa ela vai acontecer justamente em Suzã, né? Ou como alguns chamam em hebraico de Shujan. E ali, esse nome, Suzã, ela vai se tornar assim, muito popular entre o povo judeu, porque é ali que se torna o cenário da felicidade do povo de Israel, em Suzã. Então, ali é a capital da Pérsia, o rei, naquele momento, né, o rei ali está reinando, vem a festa, e então essa cidade vai ganhar um grande destaque, justamente porque ela vai se tornar na alegria plena do povo judeu espalhado naquelas regiões. Ela vai até ser chamada de Shujan Purim, que acontece entre o dia 14 e o dia 15. Né? Ela vai acontecer justamente nesse período, que é justamente essa história está registrada na Megillat Esther, ou seja, nos pergaminhos ou no livro de Esther. Portanto, vale a pena a gente fazer assim uma pequena visita, né, de campo mental, daquilo que nós vamos ler agora, para você ter uma ideia da cidade de Suzã e a sua importância dentro disso tudo. Bom, a Pérsia Antiga desempenhou um papel importante na história judaica. Nossa história reserva um lugar de honra para o grande rei Ciro, que conquistou a poderosa Babilônia e permitia aos judeus voltarem para o seu país de origem, com a famosa proclamação que ele emitiu no primeiro ano do seu reinado, dizendo assim, abre aspas, assim declarou Ciro, rei da Pérsia, todos os reinos da terra é do Eterno, Deus do céu, e ele deu a mim. E ele encarregou-me de construir para ele uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem dentre vós e de seu povo, o Eterno Deus, o Eterno seu Deus esteja com ele e deixe-o ir. Isto é significativo que essas palavras concluam nossas sagradas escrituras. Então, Ciro, ele assume o reinado por conta de conquistar aquele lugar. Ele entende pela profecia dita para ele que ele seria o ungido de Deus, que construiria o templo de Jerusalém novamente. E que ele, sabendo disso, até porque as profecias acontecem mais de 200 anos antes dele assumir o poder, antes dele assumir a cadeira, e ele entende isso e dá ordem para que isso aconteça. Então, os sábios continuam dizendo aqui, há 23 séculos, quando a história de Purim aconteceu, Suzã era a capital de um império que consistia de 27 províncias, que ia da Índia até a África. Ali ficava o palácio real do rei persa. Era uma cidade grande e muito bonita, porém quase nada restou de sua antiga glória. Na verdade, não é fácil encontrar a antiga capital de um dos maiores impérios antigos do mundo. Como a maioria das gloriosas cidades da antiga Pérsia, Suzã foi completamente destruída pelos árabes há cerca de 1300 anos, quando eles invadiram e capturaram todo o planalto iraniano. De todas as cidades, Suzã foi a que ofereceu maior resistência e, como resultado, foi completamente destruída e arrasada até o chão. Há um tempo
há algum tempo, as ruínas de Suzano foram escavadas e nos deram uma ideia sobre como deve ter sido a cidade. Na Megillat, ou seja, no pergaminho de Esther, pouco se fala sobre Suzano. Sabemos que havia Suzano Rabirá, a capital, onde se localizava o Palácio Real e a cidade, e a cidadela, e Ha'ir Suzan, a cidade em geral. Suzã estava situada na margem direita do rio Ulai e se estendia por 9 ou 12 quilômetros na direção do rio Roaspe ou Shoaspe. Segundo alguns manuscritos antigos, foi uma das cidades mais antigas do mundo. Quando tinha nome de Suzã, ou de Susa, foi a capital do poderoso rei de Elam. Um manuscrito babilônico chega a relatar que havia mais de uma rainha em Suzã. Declara que Suzã foi fundada pela esposa judia do rei Gezedared I. Pelo manuscrito podemos saber que ali havia uma colônia judaica muitos anos antes de ocorrer a história de Purim. E assim tem muitas coisas que envolvem a cidade de Suzã, pelo menos em parte, mesmo que não seja de uma maneira tão abrangente, mas que nos dá uma ideia dessa grandiosa cidade. E existem muitas coisas aqui que nós poderíamos estar falando sobre ela, mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é falar sobre a festa de Purim. Não tem mais nada aqui que eu, pelo menos, tenha reservado para que nós pudéssemos mergulhar. Então vamos nós agora para o nosso estudo. Olha que maneiro. Deixa eu abrir aqui mais um novo arquivo que eu tenho. Entre tantos, o milagre de Purim. Tá? É um texto baseado na escrita de Julia Blum, que eu acho muito interessante. E volto a dizer que eu vou partir do pressuposto que você já conheça a história. Eu vou repetir o que eu já disse semana passada, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. Um mal revertido. O povo judeu foi expulso da Terra Santa. Muitos judeus se estabeleceram nas diferentes cidades do Império Persa. Alguns moravam na capital da Pérsia, chamada de Suzã. O rei do Império Persa, o imperador Assuero, estava procurando uma nova esposa e, portanto, a bela e pura Esther, conhecida como Hadassa, o nome dela em hebraico, órfã criada por seu primo, um judeu devoto chamado Mardoqueu. Então você perceba que a narrativa vai dizer que Mardoqueu era uma pessoa piedosa, era uma pessoa que tinha temor ao Eterno. Ele era uma pessoa que transmitiu para a sua prima, uma vez que ele a tinha adotado como filha, porque ela tinha ficado órfã do seu tio, no caso do tio de Mardoqueu. Então ele vai disciplinar essa menina e, como uma boa judia, ela vai crescer numa perspectiva judaica, com sonho judaico. Ela vai ser preparada para um casamento judaico, para casar com um homem judaico, para ter um lar, uma família e filhos, sendo educado com a cultura judaica, com o temor ao Senhor. Então só aí você já percebe o choque que vai ser na vida da Esther. No caso, Hadassa ou Hadassá. Não é uma tarefa fácil, querido. Nós às vezes estamos sendo preparados para uma realidade e de repente essa realidade não acontece. A realidade muda. E é importante, a primeira lição que eu poderia tirar agora, é importante nós estarmos preparados para essas dificuldades, para a não realização daquilo que talvez nós estivéssemos planejando. Mas aconteça o que acontecer, nós precisamos estarmos atentos. Nós precisamos estarmos prontos para a mudança radical de qualquer realidade. Às vezes nós sonhamos e conseguimos realizar o que sonhamos, mas na maioria das vezes nós tentamos
Na maioria das vezes nós engendramos, trabalhamos, empenhamos esforço físico, esforço emocional, esforço financeiro, e aquele sonho, aquela proposta, aquilo que nós criamos como uma realidade futurista, ela não acontece. Então nós precisamos estarmos preparados para as frustrações, estarmos preparados para a realidade que o próprio Eterno tenha reservado para nós. Continuando. Tornou-se uma rainha deste império mundial. Obediente ao comando de Mordecai, ela não revelou seus antecedentes a ninguém. Esse é um dos nossos primeiros oculto. A propósito, uma jovem judia justa, com a luz de Deus dentro do seu coração, está escondida dentro deste lugar pagão escuro, que era e que foi o palácio do rei. Então a primeira coisa que Mordecai vai lhe dar como orientação é que ela não revelasse a sua nacionalidade, a sua etnia. Isso tem um foro proposital espiritual futurista que vai justamente fazer com que a revelação lá na frente de quem ela era, do povo a quem ela pertencia, que vai gerar o livramento, e deste livramento Yom HaKippurim, ou seja, o dia da sorte, ou seja, da virada. Então Deus começa a trabalhar na história da Megilat Esther de maneira oculta. Sabia-se sim que havia muitos judeus ali espalhados, muitos judeus residentes em Suzã, em todo o território persa, mas quando Esther ela é vista por Hashverosh, né, Assuero, e dentre centenas de outras meninas, tão bem cuidado quanto ela naquele período de preparamento ao se apresentar ou para desfilar diante do rei para que ele pudesse escolhê-la, algo chamou a atenção de Assuero. Algo fez com que ele, entre todas as outras mulheres que ele poderia ter naquele momento, Esther fosse a escolhida. Nós sabemos que era o plano de Deus. Então por isso que esse é o primeiro culto. Como a história segue, Mordecai se recusa a curvar a cabeça em honra de Amã, que era o primeiro-ministro do imperador Assuero. Ou seja, nesse momento em que acontece a festa, inclusive, se eu não estou equivocado, um dos filhos, né, voltando um pouquinho antes, quando Ciro dá ordem, permite que o povo de Israel volte para construir o templo sagrado e é edificado os muros ali, existe uma picuinha entre as cidades vizinhas, se eu não me engano até com os samaritanos, e eles vão agora fazer de tudo para que aquela obra seja embargada. Então o que é que eles fazem? Eles chamam pessoas com grandes competências, pessoas que têm de certa forma, um conchavo com o reino, e se eu não estou equivocado, eu posso depois confirmar essa informação para vocês, um dos filhos de Ramã é um desses que escreve para o rei ou leva a carta ao rei, uma coisa do tipo. Mas você percebe que já existe uma influência de Amã, já existe uma influência de Amaleque, né, de Amaleque nessa história toda. E a partir daí, o templo é embargado para que haja um esclarecimento do que estava sendo feito. E por aí a coisa vai andando e chega a esse momento da festa de Assuero. Acontece o problema com Vashti, e nesse momento que acontece o problema com Vashti, um dos conselheiros é Ramã, e nesse ínterim Amã acaba se aproximando muito de Assuero, e Assuero acaba se afeiçoando a ele,
E por ser um cara muito competente naquilo que ele fazia, Assuero então declara que ele seria o primeiro ministro do seu reino, só estando acima dele o próprio Assuero. E, sabendo disso, Mordecai, conhecendo a alma de Ramã, que era uma alma de Amaleque, era uma alma que ele conhecia muito bem, o que é que vai acontecer nessa história toda? Ele sabe que o primeiro-ministro é colocado, é anunciado, é decretado, né, assinado pelo rei, e a partir daquele momento as pessoas deveriam se curvarem diante de Ramã, como honra tanto a ele, mas em especial ao rei Assuero. Todos os outros se prostram diante de Ramã quando ele passa, o reconhecendo como figura pública, como figura política, mas acima de tudo como representante oficial do grande imperador persa, e Ramã não se curva. Os outros poderiam se curvar, mas mas Mordecai não se curva perante Ramã. Ramã, vendo aquilo, ele fica furioso, porque todos reconhecem a autoridade que ele recebeu, do qual ele fora empossada pelo rei. E por que não aquele homem? Por que não aquele judeu? Ele poderia muito bem mandar, por conta disso, matar Mordecai, mas ele não faz. O que é que ele faz? Ele engendra aquilo que já estava na alma dos antepassados dele, que vem passando de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, até chegar, no caso ali de Amã, e Amã então, quando vê aquilo, fica furioso, ele odeia o que está acontecendo, e por conta de odiar aquilo que está acontecendo, ele não quer só matar aquele homem que não se curva diante da sua autoridade. Ele quer acabar agora com o povo judeu de uma só vez. Ele quer cometer um genocídio. Bom, enfurecido, Ramã compensa o rei para decretar um genocídio de todos os judeus. Destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, criancinhas e mulheres, em um dia. O dia sorteado pela sorte do povo de Israel, mediante a escolha de Ramã, foi 13 de Adar. Olha que interessante. 13 de Adar foi ontem. Então nós estamos no dia 14 de Adar. Hoje se comemora o primeiro dia da festa. É isso aí. Vai terminar sexta-feira à noite, ou seja, amanhã à noite. Hoje estamos em Yom HaKippurim. Estamos na festa de Purim. Estamos numa festa assim que é tida como a festa mais alegre, ou a data, né, que é Adar, que é o mês mais alegre para o povo de Israel. A autora vai destacar aqui uma coisa que eu acho interessante. Temos então uma conversa incrível entre Mordecai e a rainha Esther. Mordecai lhe fala sobre o plano de Ramã e o decreto do rei e pede a ela para salvar seu povo. Ela está cheia de dúvida no início e ele fala estas palavras bem conhecidas para ela, dizendo o seguinte, abre aspas, não pense em seu coração que você escapará no palácio do rei, mais do que todos os outros judeus. Pois se você permanecer calada, neste momento do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Mas tu e a casa do teu pai perecerão. No entanto, quem sabe se você veio para o reino para um momento tal como este. Aí aqui eu quero chamar a atenção para alguns detalhes importantes. Mordecai chama Esther. Aí alguns vão dizer que possivelmente ele era um eunuco do rei e tinha autoridade, tinha permissão para perambular por aqueles lugares onde as mulheres do rei ficavam instaladas. Outros vão dizer que não, mas o importante é que ele tem
quando precisa acesso à rainha Ester. E Ramã já tinha projetado o que fazer com o povo judeu. Ele ia desferir um golpe mortal. E se ele desfere o golpe mortal, possivelmente não haveria fé hoje, não haveria o Messias, não haveria o Evangelho, os planos de salvação da humanidade iria para o beleléu. Bom, a Ramã, que era um descendente, tá? Era um descendente de Amaleque, precisava ser embarreirado, ele precisava ser tolhido no que ele ia fazer contra o povo escolhido de Deus. Afinal de contas, o povo de Deus estava preso naquelas cercanias pelos imperadores, pelo propósito lindo e absoluto de Deus de guardar e preservar o seu povo. E ele precisava de alguém tão capaz, com uma nechamar, com uma alma, com autoridade, com discernimento espiritual, para poder ser voz profética, para poder abrir os olhos daqueles que já, de certa forma, já tinham se entregado, já tinham deixado a sua judaicidade, já tinham abandonado os seus costumes. E muitos dos judeus eram taxados por Ramã como preguiçosos, porque eles tinham um dia semanal que eles guardavam para adorar a Deus, tinha as festas que eles guardavam. Então as festas às vezes eram 7 dias sem trabalhar, ou havia muitas festas, né? 7 dias não, havia os períodos de 7 mais 7, como por exemplo, às vezes um feriado caía hoje, e daqui a 7 dias o encerramento desse feriado cairia numa quarta-feira. E isso para eles era um povo que não fazia com que o Império Persa crescesse. Então era um povo preguiçoso, era um povo que só dava trabalho, era um povo hostil, que não adorava os deuses persas, que eram insubmissos ou coisa do tipo. Então ele foi dando subsídio para que o próprio rei, o próprio imperador acreditasse que aquilo que ele estava dizendo era verdade. Então ele vai dar permissão para que ele não revela ainda quem de fato é esse povo, né? Os judeus, os nossos sábios judeus vão dizer que ele, assim que recebe o anel de Assuero, ele chama os escribas do rei e assina e faz 2 decretos, né? Isso ele anuncia para que todos os cidadãos pudessem, né, do reino da Pérsia, pudessem estarem armados para destruir um determinado povo. E ele também escreveu um outro decreto e enviou junto com o primeiro, avisando que esse segundo decreto só poderia ser aberto no dia 13 de Adar, aonde seria revelado o povo que deveria ser destruído pela população persa, pelos agentes, ou seja, pela população que pertencia às 127 províncias que estava na mão de Assuero. Então Deus precisava de alguém capaz, e essa pessoa capaz era justamente Mordecai. Mordecai foi esse homem. Mordecai foi levantado para trazer, de certa forma, livramento. Porém, como Mordecai não foi colocado para estar ao lado do rei, sim, Ramã, e Deus tem muitos propósitos extraordinários por conta disso, ele então vai trabalhar nos acontecimentos para que alguém ligado a Mordecai, alguém submisso a Mordecai, alguém que ouvisse Mordecai, fosse tão quanto influente como Amã e tivesse ao lado do rei. E essa pessoa escolhida foi Ester. E é nesse momento que o nosso querido Mardoqueu, sabendo do que estava sendo, sabe, com aquele discernimento espiritual, com um olhar espiritual, compreendeu qual era a intenção de Ramã, mesmo que tudo não estivesse sido determinado às claras para quem estava em volta, mas para Mardoqueu
a coisa era muito clara. Ele não Ramã não detestava somente Mardoqueu. Ele detestava o povo judeu, e o povo judeu iria sofrer uma grande penalidade. Então o que é que Mordecai faz? Sabendo que esse decreto já vigora contra um povo que, tendo conhecimento que esse decreto foi falado, foi apregoado em todo o reino de Assuero, sabiamente ele pensou: é o meu povo que vai ser destruído, porque afinal de contas Ramã é um dos amalequitas. Então ele recorre à querida Esther, e é justamente nesse momento que ele fala: Esther, olha só, você precisa interceder por nós diante do rei. Esther fica meio que relutante, eu estou aqui parafraseando, e ele vai falar assim: Esther, olha só, não é porque você está no palácio, não é porque você é rainha, que você está livre de tal acontecimento. Porque os decretos assinados pelo rei dos Medos e dos Persas não podem ser cancelados. E se Assuero já fez o que fez com Vaste, que isso sirva de exemplo para você. Então, automaticamente, o que é que ela faz? Ela pensa, e mesmo relutante, Mardoqueu vai, o seu primo, então, dá-lhe uma outra palavra. Quem sabe não foi para este dia que Deus colocou você no palácio. E te digo mais, Esther, se você não fizer nada, você vai sofrer o castigo. Vai haver uma punição para os teus antepassados. Mas mesmo assim Deus irá levantar alguém para livrar o seu povo das mãos de Mardoqueu. Perdão, de Ramã. E é justamente aí que ela toma coragem e pensa: poxa, eu fui colocada do lado do rei, eu fui colocado num castelo, não foi por um acaso que eu fui chamado para ser rainha, escolhida pelo próprio Assuero para sentar no trono, ao lado dele, que era de Vaste, ou Vasti. Então eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, e eu sei que eu preciso cumprir o meu propósito. Olha que lição maravilhosa a gente pode tirar daí. Nós não sabemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Olha quantos homens e mulheres tiveram a oportunidade de andar com Mashiach. Olha quantas pessoas que têm assim um potencial gigantesco, um potencial assim extraordinário, um potencial, cara, de realizar coisas, de trazer coisas à existência, poder da persuasão, a eloquência, criatividade, sabedoria, engenhosidade. E elas usam isso para a não glória de Deus. Olha a oportunidade que Deus está nos dando, independente do que esteja acontecendo com as nossas vidas. Independente da nossa saúde não estar bem, ou não vá bem, se a nossa vida financeira não está legal, se é dívida em cima de dívida, se as pessoas não nos veem como deveriam nos ver. Então, Esther, que é um nome babilônico para estrela, que também não deixa de ser uma atribuição a uma deusa, mas se Esther, se o nome dele é uma estrela, ela foi colocada ali ao lado de Ahasverosh, ou seja, ao lado do rei Assuero, para brilhar. Para fazer com que a glória de Deus se manifestasse através da atitude, da coragem, daquilo que ele iria fazer em prol do seu povo étnico, e ao mesmo tempo para abençoar a Babilônia, ou para abençoar a Pérsia. E é isso, querido, que a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Filipenses, que fala-se que as nossas obras sejam feitas para a glória de Deus, a ponto que elas sejam como astros nos céus, que elas brilhem, mostrando a beleza e a formosura do nosso Deus, mostrando
que ele é quem opera, é ele quem detém todo o poder. Ele tira e ele coloca quem quer. Ele abate, mas ele também honra. Ele fere e ele sara. Ele empobrece e ele enriquece. Ele faz do mesmo barro vaso de honra e vaso para desonra. Ninguém neste mundo foi colocado neste mundo em vão. Ninguém está aqui para tirar férias. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Seja ele bom, seja ele mau. Quem vai determinar o caminho e aonde chegaremos será eu, será você. Nós podemos escolher qualquer caminho. Iremos sim prestar contas das nossas escolhas. Iremos prestar conta do que falamos, do que fizemos, do que conquistamos, daquilo que não conquistamos. Porque nós nascemos, de certa forma, para brilhar. E como é que eu brilho? Eu brilho manifestando esse Deus que há em mim. Esse Deus que me lavou, que me redimiu através do seu Filho, Yeshua HaMashiach. Esté agora está diante de um drama, diante do dilema, mas ela terá que escolher entre fazer a vontade de Deus ou não. E nós sabemos do final da história. Então, apegue-se totalmente em Deus e para Deus. E todas as coisas irão fluir e acontecer de acordo com a sua vontade. Vamos nos aprofundar aqui que o tempo já está indo embora. Mordecai reuniu os judeus para o jejum e oração. Esther também jejuou e orou por 3 dias. E como resultado, o milagre aconteceu e o mal foi evitado. Agora você imagina se Esther evitasse fazer aquilo que ela deveria ter feito. E aquilo que ela fez. Imagina se Esther não tivesse a coragem que ela teve. O posicionamento que ela teve. Mas antes dela ir a Assuero, o rei da Pérsia, ela foi até o trono do rei dos reis. Ela foi ao soberano dos soberanos. Aquele que disse para Daniel falar para Nabucodonosor que ele não deveria construir aquela imagem que ele sonhou e no final ele acabou fazendo. E no momento assim de muita loucura, ele olha para todo o seu reino, estou falando de Nabucodonosor, ele olha para todo o seu reino, para toda aquela glória material que ele possuía, para toda aquela beleza babilônica e diz, foi a força do meu braço que me fez conquistar isso. E naquele momento, entra ali um espírito de loucura e ele fica 7 anos sem sentar no trono. E passa 7 anos sendo humilhado como um animal, comendo capim, se molhando com o orvalho do dia, ou como alguns chamam do campo. Até que no passar de 7 anos ele olha para os céus e declara, realmente, todos os reinos pertencem a Deus e ele dá esses reinos a quem lhe apraz, a quem ele quer. Olha que lição extraordinária. Ela deixa de olhar para a situação para olhar para aquele que criou a situação. Aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância. Aquele que cura o que é incurável. Aquele que faz o possível quando dizemos que é impossível. Aquele que abre o mar vermelho. Aquele que dá ordem para que o sol e a lua parem. Porque se Josué desse a ordem e Deus não quisesse que a ordem dele fosse acatada, sol e lua não parariam. Para aquele que foi a força de Davi, que é a força do seu povo, ela recorre antes de Assuero ao rei de todo o universo. E depois de 3 dias recorrendo ao rei do universo,
ela se atreve a ir até Assuero e nós já sabemos o que acontece. O milagre acontece. Esther conseguiu convencer Assuero a enforcar Ramã e permitir que os judeus se defendessem. No dia 13 de Adar foram travadas batalhas em todo o império entre os judeus e aqueles que procuraram destruí-los. No dia 14, que é o dia seguinte de Adar, tornou-se um dia de celebração de vitória judaica que se seguiu. Uma vez que a batalha em Suzã continuou por 2 dias, a celebração lá foi realizada no dia 15 de Adar. Assim foram estes 2 dias instituídos como festa de Purim. 15 de Adar em cidades muradas e 14 de Adar em cidades não muradas. Muito interessante, né? A vitória vem. Como os decretos do rei não poderiam ser desfeitos, ele cria um outro decreto dizendo que o povo cujo qual ele tinha permitido que o povo persa se armasse para destruí-lo, esse povo que seria destruído, seria pego desprevenido, foi avisados antecipadamente para que eles se preparassem e ganhassem o direito de se defender, né? Pudesse possuir armas para sua autodefesa. E quando o dia 13 chegou, houve um dia de batalha fora de Suzã. Esse dia de batalha que aconteceu no dia 13, os israelitas ganharam a batalha. E no dia 14, eles comemoravam a vitória. Já em Suzã, essa batalha se perdurou por 2 dias, o dia 13 e o dia 14. A vitória judaica se deu no dia 14, então a comemoração foi no dia 15. E eles estão decretando o seguinte: como Suzã era uma cidade fortificada e murada, eles declararam que a festa de Purim seria comemorada no dia 15. E para as outras cidades que não tinham muro, essa festa seria comemorada no dia 14, ok? Beleza? Muito legal, né? Bom, vamos aqui, olha, Megilat Esther, a revelação do oculto. Agora, o que é tão singular sobre este livro? Em primeiro lugar, a resposta a esta pergunta pode surpreendê-los. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não menciona Deus explicitamente. O quê? Então, por que está na Bíblia? Afinal, primeiramente, porque foi incluído no cânon. Olha que interessante. Existem algumas respostas para isso. Uma delas está aqui nesse livro. E é muito interessante a resposta que ele vai dar, que é o seguinte: como o livro de Esther seria escrito e distribuído por todo o povo judeu espalhado em todos os lugares, eles escolheram não colocar o nome de Deus com medo de que esses pergaminhos fossem manuseados de maneira equivocada ou usados de maneira inapropriada. Então ele explica ali naquele livro que eles não colocaram o nome de Deus por conta disso. Ok. Mas o interessante é que o nome de Deus, como ela coloca aqui, é que o nome de Deus não é mencionado de maneira explícita. Por que não está de maneira explícita? Porque Deus é quem coordena a história. Deus é quem manda na história. É Deus que quebra, é Deus que refaz. É Deus que mata e é Deus que ressuscita. Ele é Deus imanente, mas ele é Deus transcendente. Ele não é um Deus que se isenta da sua responsabilidade com o mundo. Né? Se ele se isenta ou se ele não quer, ele transcende, mas ele transcende naquilo que lhe é particular, naquilo que lhe é peculiar. Ele não se deixa influenciar por este mundo. Em compensação, o mundo pode e qualquer pessoa pode ser influenciada, transformada, tocada. Deus pode se revelar a essa pessoa de várias maneiras porque ele controla o curso da história.
E aqui chegamos a um ponto de grande importância. Este livro foi incluído no cânon porque, na verdade, é todo sobre Deus. Interessante, né? A palavra Deus não aparece abertamente no livro porque muitas vezes Deus permanece oculto em nossas vidas até que reconheçamos Ele e sua caligrafia nas circunstâncias e eventos que se desenrolam. Sim, às vezes acontece que a salvação de Deus vem como um milagre, desafiando as leis naturais, como no livro de Daniel, por exemplo. No entanto, com frequência, a salvação divina é disfarçada em eventos comuns. Isso também nos dá a ideia do porquê muitas pessoas não acreditam em Deus. Isso também nos dá a ideia do porquê muitas pessoas duvidam do poder de Deus. É porque Deus, na maioria das vezes, Ele traz salvação através de uma cirurgia. Ele traz salvação numa questão financeira através de um amigo, independente se seja ímpio, que ele seja cristão ou não. Às vezes ele resolve um grande dilema por alguém distante, por alguém que nos é apresentado. O interessante que eu quero dividir com você é um texto muito lindo que está no Salmo 118, que diz uma coisa muito maravilhosa. E desde quando eu li, é fácil perceber Deus em todos os lugares e aspectos. Claro que quando eu falo todos os lugares, não é em todos os lugares, tá? O verso 6 e 7 do Salmo 118 diz: O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Olha que coisa fabulosa, olha que coisa gritante, olha que coisa extraordinária. O Salmo diz assim, olha, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Quando você lê o livro de Esther, realmente você não vai ver o nome Deus, mas você vai ver Deus agindo na história. Você vai ver Deus trabalhando na história daquele povo. Na história e na vida de Esther. Na história e na vida de Mordecai. Na vida e na história de todos aqueles que estão assistindo essa live, que irão assistir pelo YouTube ou pelo Face. Pessoas que talvez se sintam extremamente abandonadas. Pessoas que talvez estejam feridas. Pessoas que talvez estejam machucadas. Pessoas que parece que não conseguem mais sentir Deus. Mas o drama é justamente a oportunidade que Deus nos dá de que Ele se apresente. É a oportunidade que Deus dá, não dele fazer um grande milagre, mas de estar comigo no momento mais adverso da minha história. E olha, Antônia, Deus abençoe, Toninha, a sua vida, é legal, aleluia. Então, tem momento na nossa vida, para não dizer na maioria dos momentos, que é natural que nós nos sintamos sós. É natural que nós não sintamos a presença de Deus, e isso é magnífico. Por quê? Porque Deus não quer que nós vivamos uma vida de servi-lo em sentir, de estar sempre sentindo Deus. O crente vive pela fé. O crente não vive pelo que sente. O crente vive pela sua fidelidade. Porque Deus é fiel em todos os momentos, em todos os instantes, em todas as instâncias, em qualquer lugar que nos encontremos, Ele é fiel. Por isso que o justo viverá por sua fidelidade.
Então Deus, ele aparece sempre, porque o Senhor é por mim entre aqueles que me ajudam. O Senhor é por mim, Ele está comigo, eu não temerei o que me pode fazer o homem. Porque o homem pode ser, vou até usar uma palavra talvez que não seja adequada, mas Deus pode manipular o homem na hora que Ele quiser. Ele endurece o coração de quem quer, Ele salva quem Ele quer. Aleluia. Olha que coisa muito interessante. É muito profundo e nós devemos refletir algumas coisas, porque essa incrível dinâmica entre oculto e revelado encontra-se no próprio nome Esther. O nome Esther está relacionado com a palavra nistar, oculto, escondido. Enquanto a palavra Megilá, que é a palavra para pergaminho, está relacionado com a palavra megalé, que significa revelar. Assim as palavras Megilat e Esther pode literalmente ser traduzido como a revelação do oculto. E este é o significado do nome deste livro incrível, ou seja, o revelado oculto. Ou seja, é Deus se revelando, é Deus se mostrando de alguma forma, quando na verdade as situações que parecem que ele está oculto, na verdade, tende a revelar o agir desse Deus. Bom, queridos, o meu tempo acabou. Eu espero que essa segunda parte tenha sido gratificante para você como foi para mim. Eu não sei quem irá assistir esse vídeo. Eu não sei quem vai ouvir a minha voz. Eu não sei aonde ele vai chegar. Eu não sei quantas pessoas irão entender o que foi dito aqui. Mas eu não posso jamais deixar mais uma vez de dizer que Deus está no comando da história. Eu não posso me esquivar nesse término dessa mensagem, que foi longa, e nem todo mundo, nós vivemos um período onde as pessoas não gostam de vídeos longos, de lives longas, que está naquela questão do professor Raimundo, VaptVupt. A introdução dessa live talvez seja um pouquinho cansativa, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a sua fidelidade. Nós vivemos num mundo de ACA, que é o mundo da ação, é esse mundo onde Deus está oculto. E quando Deus está oculto, Ele só está oculto na minha percepção de entendê-lo, de concebê-lo, de tocá-lo. Mas isso não quer dizer que ele esteja inoperante. Dentre tantas outras coisas que poderia ser abordado e será abordado amanhã e depois, a que mais assim me chama a atenção é que se a palavra Esther significa, entre tantas outras coisas, oculto, e a palavra Megilat também vem de uma palavra que é revelado, se prepare, porque muito daquilo que Deus guardou para nós está oculto, porque o nosso querido Moshe,
Moshe Rabbeinu vai dizer uma coisa muito interessante quando Deus revela para ele diz assim: as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as ocultas pertencem a Deus. Paulo, Rabino Paulo, talvez pensando nessa expressão linda, verdadeira e revelativa de Moshe, diz assim, olha, até porque isso também está em um dos profetas, ele diz, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e aquilo que nunca o homem foi capaz de pensar, porque isso nunca lhe penetrou o coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esté estava no reino, mas ela não sabia qual era o verdadeiro propósito dela. O verdadeiro propósito dela não era só ser rainha, porque os sonhos de ser uma judia, de viver uma vida judia de maneira plena, foi jogada no ralo quando ela teve que se apresentar diante do rei Hashverosh, do rei Assuero. Depois ela foi escolhida para ser rainha. Ela foi viver uma vida totalmente diferente de toda a educação cultural que ela recebeu de Mordecai. Mas talvez uma tremenda interrogação se apresentava na vida da rainha Esther. O que está escondido nesse meu chamado? O que é que eu preciso fazer? O que eu irei fazer? Será que eu estou aqui, deixei toda a minha vida de judaicidade de lado para substituir a rainha Vasti, para sentar no trono de um rei pagão? E Deus, com o passar do tempo, lhe revela que ela estava ali. Não era para sentar somente no trono, mas era para ser salvação do seu povo. Que se ela não estivesse naquela posição, talvez eu nem estaria aqui falando para vocês. Então prepare-se, porque o que está oculto, o que você não viu, não ouviu, que não passou pelo teu coração, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. É por isso que nós devemos conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, além dela ser absoluta, para nós ela precisa ser construída. Ela vai sendo construída. Eu recebo um pouquinho de verdade hoje, outra verdade amanhã. E assim, se eu estiver atento aos acontecimentos e aquilo que está sendo dito e ensinado, eu vou ter uma ideia de qual é o meu propósito nesse planeta. Porque eu estou aqui. Se a palavra, olha uma incoerência, né? Alguns intérpretes dizem que Esther significa também estrela. Como uma estrela pode ficar oculta? Já que o nome de Esther, ela vem justamente de uma raiz nistar. Esther, nistar. Que interessante. Porque a palavra Esther está relacionada a nistar, que é oculto. E alguns dizem também que Esther significa estrela na língua persa, se eu não estou equivocado. Como é que uma estrela pode ficar oculta? Só se ela estiver muito, mas muito, a bilhões e bilhões de quilômetros distante de nós. Eu quero dizer para você o seguinte: você, podemos estarmos até em oculto, mesmo que nós saibamos que a luz de Cristo está em nós. Nós podemos até acharmos que estamos oculto, mas existe algo dentro de nós chamado
de Ruach HaKodesh, o Espírito do Deus vivo, que permite que nós brilhemos. Mas cedo ou mais tarde, ela vai brilhar. Então não deixe que o inimigo, que Ramã, oculte a sua luz. Não permita que Ramã ele venha destruir a sua família. Não permita que Ramã venha acabar com a tua esperança, com a tua fé, com a tua lealdade, com a tua busca, com a tua devoção ao Eterno. O que é que você precisa fazer? Brilhar. Deixa Cristo aparecer. Busque os seus propósitos diante de Deus. E você vai ver que quando Deus parece estar oculto, na verdade Ele só está querendo que você dê uma oportunidade para que Ele se revele naquilo que for necessário e que seja para a glória dEle. Tá bom? Shalom Vrahá. Deus continue abençoando a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fui.